Olá! Até agora, especialmente na unidade 6, vimos dois problemas básicos de estruturas, sendo eles como que determinamos as forças externas atuando na estrutura e como que determinamos as forças internas que mantêm os vários elementos ou membros de uma mesma estrutura unidos. Agora, nós vamos determinar as forças internas que mantêm as partes de cada elemento ou membro unidas. Com isso, nós veremos cargas internas dos elementos e aplicações em cabos, com os objetivos de determinar essas cargas internas, analisando as forças e geometrias dos cabos e aplicando métodos de equilíbrio. Lembrando que a aplicação de forças internas nas estruturas do tipo viga serão verificadas na unidade referente ao tópico viga. Nesse contexto, para projetar um membro estrutural ou um membro mecânico, nós precisamos conhecer as cargas que atuam dentro desse membro, a fim de garantir que esse material possa resistir a essas cargas e não cause algum colapso, algum problema na estrutura ou no sistema mecânico. Para garantirmos a estabilidade dessa estrutura, nós vamos definir primeiro alguns conceitos. Além de suportar a tensão trativa ou compressiva, uma estrutura, como por exemplo uma viga, pode resistir ao cisalhamento, à flexão e à torção. Para representar o cisalhamento, nós temos a força V, que é chamada de força cortante ou de força de cisalhamento. Representando o movimento de flexão, nós temos o binário M, que é chamado de momento fletor. E para o movimento de torção, nós temos o binário T, que é denominado momento torsor da estrutura. Ou seja, nós temos agora novas três situações que representam comportamentos de uma estrutura dada a aplicação de um carregamento. Além de tração e compressão, que nós já vimos que estão distribuídos ao longo do eixo axial do nosso elemento, nós temos agora a presença da força cortante, do momento fletor e do momento torsor. Assim, as cargas internas de cada elemento, de cada membro, podem ser calculadas a partir do método das seções. Nesse método, as forças internas passam a ser externas no diagrama de corpo livre e são representadas pelo conjunto de força normal, força constante e momento fletor. Em outras palavras, nós temos uma estrutura na qual nós queremos seccionar ela no eixo A. Nós temos nessa mesma estrutura, um engaste no ponto A, uma força P1 e uma força P2 sendo aplicada. Então, se nós separarmos essa estrutura em duas partes, nós teremos a parte da esquerda sendo representada com AX, AY e MA de forças de reação provocada pelo engaste, bem como no ponto B nós teremos as forças internas que passam a ser externas na nossa análise, assim como no método das seções realizado na unidade 6, quando aplicamos entreliças. A diferença é que aqui nós teremos a presença de uma força normal, que é aquela que atua perpendicularmente à seção transversal da estrutura, como já vimos, representada aqui por NB, a força cortante ou de cisalhamento, representada pela letra V, que é tangente à seção transversal, e o momento de binário, que é o momento fletor, representado por MB. Lembrando que, nesse caso, as forças V e N vão impedir a translação relativa entre os segmentos, e o momento de binário vai impedir a rotação relativa entre eles. E pela lei de Newton, a terceira lei, nós sabemos da ação e reação e podemos então replicar essa mesma situação para o outro lado da estrutura da viga, sempre com sentidos opostos definidos na primeira parte. Ou seja, NB, que no primeiro caso estava direcionado positivamente ao longo de x, no segundo caso vai estar posicionado negativamente ao longo de x, dado que nós estamos separando essa estrutura e mostrando a reação interna em cada ponto dessa divisão. Se fossem orientados para o mesmo lado, nós estaríamos afirmando que essa estrutura está sofrendo uma translação.
Logo, não faria sentido, estamos buscando o equilíbrio dessa estrutura. Para calcular, determinar essas forças envolvidas, nós aplicamos as equações de equilíbrio. Então, nesse caso, nós poderíamos fazer aqui uma análise que seria somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero e o somatório de momentos em relação a um ponto arbitrário qualquer. Temos também que ter um discernimento para definir qual é a etapa para esse cálculo. Se nós temos duas partes e em cada parte nós temos o mesmo jogo de equações desconhecidas referentes a esse seccionamento, essa divisão, que seria VB, NB e MB, qual parte nós vamos escolher para definir esses valores? No exemplo desse slide, nós temos à direita uma parte que contém, além desse jogo provocado pelo seccionamento, nós temos as forças de reações que são desconhecidas. Então, a melhor escolha seria, escolher o nosso elemento, a nossa parte da direita, no qual P1 e P2 são forças externas, provavelmente conhecidas, e que facilitam essa análise de NB, VB e MB. Então, se fizermos somatório de forças em X nesse caso, NB estaria fazendo um elo com P2, em Y nós teríamos VB, P1 e a componente P2 na vertical, e o momento, por exemplo, se a gente fizesse em relação ao ponto B, nós teríamos um momento provocado por P1, por P2 e o próprio momento MB. Então, nós teríamos, como já visto em unidades passadas, um número de incógnitas igual ao número de equações que temos para encontrar essas incógnitas. 2 dimensões, 3 equações. Nesses problemas de 2 dimensões, nós usamos uma convenção de sinal bem tradicional na engenharia, que serve para informar a relação dessas 3 cargas internas e seus respectivos valores e sentido. Considere, então, a força normal como tração positiva, ou seja, quando seccionarmos esse elemento, nós vamos ter uma força normal saindo desse elemento e apontando para a outra parte do elemento, sempre, então, representando uma tração. Já em relação à força cortante, nós tendemos aí a gerar um momento no sentido horário. Ou seja, quando nós fazemos o seccionamento, a força constante positiva vai ser sempre, tende a provocar que essa peça, que essa parte, gire no sentido horário. Ou seja, que haja a presença de um momento no sentido horário. Já em relação ao momento fletor, ele será positivo quando ele promover na estrutura uma concavidade para cima. Então, nós vamos tender a gerar ali uma concavidade para cima, dada a presença desse momento fletor. Nessa situação, ele será positivo. Então, repetindo, a força normal na convenção será positiva se ela desenvolver e aplicar um conceito de tração. A força cortante será positiva se ela tende a girar, rotacionar essa peça no sentido horário. E o momento fletor será positivo se ele tender aí a provocar um momento com concavidade para cima na estrutura. Portanto, em 2 dimensões, sempre haverá as 3 resultantes das cargas internas, que são a força normal, o momento fletor e a força de cisalhamento ou cortante. E em 3 dimensões, como isso acontece? Em 3 dimensões, nós temos as resultantes internas gerais de força e de momento de binário que atuarão na seção. Ou seja, há uma força normal, aqui representada pela força NY. Nós teremos a força cisalhante em 2 direções, em X e em Z, em decorrência agora de termos 3 dimensões. Nós teremos 2 momentos fletores, então a gente vai poder provocar uma curvatura assim ou uma curvatura assim, enquanto que nós vamos ter também a presença de um momento torsor, que vai provocar aí uma torção na nossa estrutura. Logo, nós temos a presença de 6 incógnitas geradas aí por um seccionamento, um método de seções, num elemento de 3 dimensões, ok? O sistema tridimensional, então, vai promover para a gente 4 tipos de cargas internas resultantes em um membro, que são elas a força normal, a força cortante, o momento fletor e o momento torsor.
Assim, finalizamos o tópico de cargas internas em elementos e estamos aptos a partir para a resolução de exercícios.